Queridos, você está empolgado hoje como eu? Como é bom sentir a presença de Deus, sim ou não? Abra a Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 6. Eu falei semana passada que esse mês de novembro é o mês do nosso retiro. Está chegando. Falta menos de 20 dias para o nosso retiro. Serão 3 dias extraordinários, cara, que eu não tenho dúvida que Deus vai fazer grandes coisas. E durante esse mês de novembro, o Senhor falou algo ao meu coração. Ele falou assim: Bruno, não invente nada, só relembre a igreja de algumas coisas que eu falei durante todo esse ano. O tema do retiro esse ano é reconstrução. Diga reconstrução. Tem pessoas que estão com medo de ir para o retiro porque não querem ser reconstruídos. Mas deixa eu te falar, querido, não há coisa melhor do que você se tornar tudo aquilo que Deus quer que você se torne. Amém? Então, se você está com medo, não tenha medo não. Você não precisa ter medo de Deus, porque Deus tem o melhor para você. E hoje eu quero falar sobre origem. Porque muitos de nós, cara, a gente não avança porque a gente não entende a origem. E em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4, diz assim, ó: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Você está com a Bíblia aí? Olha só o que a Bíblia está dizendo. Porquanto Deus nos escolheu, vira para o teu irmão e fala assim: Deus te escolheu antes da criação do mundo. Eu poderia simplesmente já fechar a Bíblia aqui e ministrar 4 horas só no começo desse versículo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha o que Deus quer que eu e você a gente se torne. Amém? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Estende suas mãos para cá, me abençoa. Libera a palavra do céu sobre a minha vida aí. Pede para Deus me usar, para eu não falar nenhuma besteira. Amém? Jesus, obrigado, Deus. Que eu diminua, que o Senhor cresça, Jesus. Eu recebo a oração da tua igreja, Pai. Sim, Deus. Sim, Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Quero falar com vocês hoje sobre origem. E a primeira coisa que eu quero que você aprenda é que a origem não está em Gênesis capítulo 1. A origem está em João capítulo 1. Coloca por favor aí João capítulo 1. Em Gênesis a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Amém? Mas olha só o que vai dizer João capítulo 1. No princípio era o quê? A palavra. E a palavra estava com Deus. E algumas versões diz que no princípio era o quê? O verbo. E o verbo estava com Deus. E a palavra era Deus. E o verbo era Deus. Versículo 2. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. De quem que a Bíblia está falando aqui? Jesus. É por isso que eu estou falando que a origem de tudo não está em Gênesis capítulo 1. A origem está em Jesus. Amém? Mas vamos lá.
A primeira narrativa, cara, de negação da humanidade foi: não é bom que o homem esteja só. Porque antes não tinha essa negação. A Bíblia fala lá em Gênesis que tudo que Deus ia fazendo era bom. Amém? Só que quando Deus faz você, a Bíblia fala, e viu Deus que era o quê? Muito bom. E esse não é bom que o homem esteja só, isso não compete, cara, somente aos casamentos. Porque muitas vezes a gente ouve essa palavra principalmente em casamento, sim ou não? Quem aqui já foi num casamento e viu o pastor ou o padre falando sobre esse versículo? É ou não é? Não é bom que o homem esteja só. Sabe por quê? Sabe por que a Bíblia está falando que não é bom que o homem esteja só? Porque não é bom mesmo, William. Amém? Não é bom que o homem esteja só. Quem cresce na vida sozinho, presta atenção aqui no que eu vou falar. Quem cresce na vida sozinho, fez alguma coisa errada no caminho, cara. Você não nasceu para ser sozinho. Amém? A sua origem nunca vai fazer com que você olhe para você mesmo e se isole. Porque não foi para isso que Deus te fez. Porque Deus nos criou para vivermos juntos. Amém? Por isso que aqui na Real Amor é o quê? É nós. Diga, é nós. Aqui na Real Amor, você não vai conseguir, cara, viver sozinho. Você vai ser desafiado a viver uma comunidade de fé, de relacionamentos. Cara, hoje aqui, meu Deus, 18h30, tinha um monte de gente aqui na igreja. Se relacionando, conversando, sentando à mesa. E isso é extraordinário, porque talvez 15 minutos, cara, que você tem a oportunidade de sentar com seu irmão, você pode ser uma bênção na vida dele, ou ele também pode ser uma bênção na sua vida. Amém? Independente do que você viveu, independente das frustrações que você teve, não ande sozinho. Deus nos fez para vivermos em comunidade, em comunhão, para vivermos à mesa. Diga amém. Deus nos fez assim. Provérbios 18, versículo 1 diz assim, ó: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Meu Deus do céu, forte ou não é? Quem se isola busca interesses egoístas. Deus não te chamou para você ser egoísta, amém? Como estamos falando sobre origem, vamos ver como foi a origem da igreja, cara, e como essas pessoas se comportavam. Coloca para mim, por favor, Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, do 42 ao 47. Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, cara, é o início da igreja. Quando Jesus ele morreu, ele ressuscitou, ele ficou durante 40 dias, falando com os discípulos, ensinando ainda os discípulos. E nesses 40 dias, quando ele terminou a missão dele com os discípulos, ele virou para os discípulos e falou assim: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de todo o poder. O Espírito Santo virá sobre vocês. E Atos capítulo 2 é o início da igreja. E olha só como essas pessoas que faziam parte dessa igreja, a igreja apostólica, eles se comportavam. A Bíblia diz, eles perseveravam. Diga, perseverança. Uma coisa que eu já quero que você receba no seu coração: se tem algo que Deus quer de mim e de você, é que a gente persevere. Você não nasceu para desistir, amém? Você não nasceu para poder desistir das coisas. É por isso que eu tenho tatuado aqui, ó, I never give up. Eu nunca desisto. Porque todas as vezes que eu penso em desistir, eu lembro da origem. Eu lembro que Deus me fez uma pessoa indesistível. Aleluia. Independente das situações, cara, Deus, Ele pode te fortalecer.
Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei as dificuldades da sua vida, mas eu sirvo um Deus que pode te fortalecer. E eles perseveravam. Eles perseveraram primeiro no quê? William, me dá essa cadeira aqui, por favor. Coloca ela aqui, por gentileza. Eu quero que você tenha uma imagem. Todo mundo está vendo essa cadeira? Sim? Gisele, você que está lá fora, está vendo? Então beleza, então todo mundo está vendo. Eu quero que você tenha essa imagem aqui. Para quando você olhar para a sua vida e você falar assim, caramba, eu lembro da cadeira. Se tem algo que a igreja primitiva nos ensina, e ela vai nos ensinar hoje, são passos que nós precisamos dar, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. A Bíblia fala que eles perseveravam o quê? Na doutrina dos apóstolos. Diga, doutrina dos apóstolos. No ensino, diga ensino. Na comunhão. Eles perseveravam no ensino, né, que é na doutrina dos apóstolos, algumas versões dizem assim. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 coisas. Amém? Ensino. Doutrina dos apóstolos é a mesma coisa. O que mais? Comunhão. O que mais? Partir do pão. E o que? Oração. A sua vida precisa ser como uma cadeira dessa aqui. É por isso que você tem que ter essa visão. Porque essa cadeira aqui, eu sento, ela vai me sustentar. Sim ou não? É a sua vida. Só que, se eu pegar um serrote, uma cegueta, alguma coisa, e tirar um pé dessa aqui, um pé dessa cadeira, se eu sentar, ela vai me sustentar? Não. A nossa vida espiritual, Paulo, ela precisa disso. Ela precisa de ensino. Ela precisa de palavra de Deus. Ela precisa da doutrina que os apóstolos deixaram. Ela precisa de comunhão. Amém? Então para de se isolar. Para de ser essa pessoa que você idealizou. Ah, eu sou assim. Eu já falei diversas vezes aqui, tem pessoas que têm síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, Gabriela. Misericórdia, você não nasceu assim. Deus te fez uma pessoa diferente. Você pode ter se tornado essa pessoa aí. Mas hoje Deus está querendo te fortalecer. E para você ter uma vida forte, quantos querem ter uma vida forte em Deus? Lembre-se dessa cadeira. Cada perna dessa daqui, doutrina dos apóstolos, ensino. Como é que está a sua vida de leitura bíblica? Como é que está a sua vida de buscar a Deus através da palavra? Como está a sua vida em relação à comunhão? Você é uma pessoa que se permite se relacionar-se? Ou você continua se isolando? Entenda que se você não der um passo para a comunhão, a sua vida vai estar desestabilizada, porque não tem apoio. São 4 fundamentos extraordinários para a sua vida espiritual dar uma guinada. Então, palavra de Deus, doutrina dos apóstolos, comunhão. Qual é o próximo pé? Qual é o próximo pé? Partir do pão. Hoje nós vamos partir o pão. Amém? Como que está a sua vida em generosidade? Porque a Bíblia diz que esses discípulos aqui, a Bíblia diz que todos os dias, de casa em casa, eles partiam pão. Eu sonho um dia, todos os cultos da Real Amor, a gente ceiar. Porque todos os dias é motivo para a gente partir o pão. E a ceia bíblica, a ceia no tempo apostólico, era um lugar onde as pessoas levavam comidas mesmo para a igreja. Aqueles que tinham mais, levavam mais. Aqueles que não tinham nada, sentavam à mesa e compartilhavam. Eles pegavam do banquete também. Isso é igreja. Se Deus te deu muito, querido, em nome de Jesus, é porque você precisa ser uma pessoa que vai abençoar muitos. Você está entendendo, em nome de Jesus? Ah, pastor, Deus me deu pouco. Seja fiel no pouco.
E a Bíblia diz que Deus vai te colocar onde? Sobre o muito. Agora, se a gente não está sendo fiel no pouco, se a gente não está conseguindo partir o pão, como que Deus vai colocar a gente no muito? Você está entendendo em nome de Jesus? Então qual é o terceiro pilar? Partir do pão. E o quarto? Oração. Como está a sua vida de oração? E aí muitas pessoas, Vinícius, estão desestabilizadas espiritualmente, porque ou está faltando palavra de Deus, ou está faltando comunhão, ou está faltando partir do pão, ou está faltando oração. Então essa cadeira aqui vai ficar até o final do culto, para você ter uma imagem da sua vida. Amém? E hoje Deus está te ensinando. A minha oração é para que o Espírito Santo te mostre, cara, aonde você precisa melhorar. Qual é o pé que você precisa restaurar? Qual é o pé que Deus precisa reconstruir? Amém? Algumas pessoas não entendem a sua origem e se comportam como se Deus tivesse perdido o controle. Já viu isso? Deixa eu falar. Não se comporte, preste atenção no que eu vou falar para você hoje. Não se comporte como se Deus tivesse perdido o controle. Deus nunca perde o controle. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando, presta atenção nisso, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Amém? Talvez você está aqui nessa noite e te deram um diagnóstico. Posso falar? Deus não perdeu o controle. Talvez você está aqui hoje, você está numa crise absurda no seu relacionamento. Deixa eu te falar, Deus está sustentando. Deus não perdeu o controle. Talvez você está aqui numa crise financeira, você não sabe para onde vai. Querido, em nome de Jesus, Deus não perdeu o controle. Repita isso comigo: Deus não perdeu o controle. O dia é sustentado por Deus, até a luz é sustentada por Ele, amém? Por isso que Ele disse: haja luz, e houve luz. Olha que coisa interessante, Ele fez a luz no primeiro dia, e Ele só fez o sol no quarto dia. Eu estava meditando esses dias sobre isso, e eu falei assim, cara, por quê? Deus, Ele faz a luz no primeiro dia, mas o sol, que é aquilo que a gente tem visualmente, essa expressão da luz, por que Ele só fez no quarto dia? Sabe por quê? Porque não é o sol que ilumina o dia. Quem ilumina o dia é a palavra de Deus. Haja luz. Ele não fez o sol para iluminar, Ele fez o sol para governar o dia. Por isso que a Bíblia fala que Ele fez o sol para quê? Para governar o dia. Porque tudo que Deus faz, presta atenção nisso, tudo que Deus faz, Ele coloca um governo. Amém? Tudo que Deus faz, Ele coloca um governo. Por isso, um casamento desgovernado, ele não subsiste, porque precisa de governo. Uma empresa desgovernada, ela vai deixar de existir, ela vai passar por crises. Você está entendendo, sim ou não? Posso continuar? Fala comigo assim: Deus é eterno. Porque eu quero que você pense comigo sobre isso. Como assim, pastor, Deus é eterno? É para você entender mais sobre a origem. Coloca para mim, por gentileza aí, Valesca, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14. Olha só. Compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre. Ao que Deus criou, nada se pode acrescentar. De igual modo,
nada se pode subtrair. Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Só que eu quero que você se prenda comigo no início, ali na parte A do versículo 14. Compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre. Diga, tudo que Deus faz. Então, eu sei que tudo o que Deus faz, Ele vai permanecer para sempre. Nada pode ser acrescentado, nada pode se tirar. E aí Deus faz assim, para quê? Para que os homens o temam. Deixa para mim aí o versículo. Na Bíblia está tudo que Deus fez? Sim ou não? Na Bíblia está tudo que Deus fará? Não, a Bíblia fala o quê? Tudo que Deus faz. Porque Deus, presta atenção, porque Deus não faz hoje, Deus Ele faz na eternidade. Amém? É por isso que a Bíblia está falando, tudo que Deus faz. Olha que coisa poderosa. Eu quero que você aprenda isso. Na eternidade não existe passado. Tudo que Deus faz é presente. E o versículo continua, fala assim, e nada deve se acrescentar. Fala para a pessoa do seu lado assim, não coloca nada daquilo que Deus faz. Não coloque nada. Você não pode colocar nada, você não pode acrescentar nada naquilo que Deus faz. Posso falar uma coisa? Não ajude a Deus. Não queira dar um jeitinho. Posso falar? Não atrapalhe aquilo que Deus faz. Você lembra de Abraão e Sara? Quando tentaram ajudar a Deus? Olha a desgraça que aconteceu. Quando Abraão diz, olha, você vai ser pai de multidões. Você vai ser pai. Só que eles não sabiam, porque a Bíblia fala que Abraão já era idoso, já era velho. E aí eles têm uma ideia. Ah, vamos ajudar a Deus? Aí pegam a escrava lá, Agar. Abraão tem uma noite com Agar, ela engravida de quem? De Ismael. Só que a promessa de Deus era Ismael. A promessa de Deus era quem? Isaac. E até hoje, a gente vê uma guerra entre Israel e Palestina, por conta de duas pessoas que tentaram ajudar a Deus. Porque, para quem não sabe, os descendentes de Ismael é o povo palestino. Os descendentes de Isaac é o povo de Israel. Poderoso, né? Mas ao mesmo tempo é chocante, cara. Por quê? Porque a gente não pode tentar ajudar a Deus. Porque tudo que Deus faz é para a eternidade. Sabe por que eu não devo acrescentar nada daquilo que Deus estabeleceu? Porque quando eu acrescento, quando eu dou um jeitinho, quando eu tento ajudar, aquilo não dura eternamente. Quando você acrescenta algo, sai da linha da eternidade e entra na linha do tempo. Aí você vai acrescentar e acha que Deus vai dar continuidade. Não vai. Tem tempo de validade. Só que o que Deus faz dura para sempre, dura para a eternidade. O que eu faço não. Por isso eu vim aqui nessa noite, cara, falar para você: deixa Deus fazer. Para de lutar com as suas próprias forças. Para de achar que você consegue. Você não consegue, quem consegue é o Senhor. Para de dar murro em ponta de faca. Meu Deus do céu. E aí muitas vezes, cara, Deus permite certas coisas na nossa vida,
para que a gente entenda o que é temer a Deus. A Bíblia diz em Provérbios 9, capítulo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Olha só esse versículo de Salmo 25, 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e o leva a conhecer a sua aliança. Meu Deus do céu! Quantos querem temer a Deus aqui? Quantos querem ouvir de Deus segredos? Já pensou? A gente imperfeito, e Deus olhar para o nosso coração e ver tanto temor, e falar assim: Élida, eu vou contar o meu segredo para você, porque eu tenho uma aliança contigo. Hoje é uma noite de renovarmos a nossa aliança, amém? Quantos amam a aliança de Deus aqui? Diga glória a Deus. Deixa eu te falar algo, aqueles que temem ao Senhor, descobre o que Ele fez na eternidade. Por isso, Ele coloca a eternidade dentro do coração do homem, porque só um coração eterno, cara, pode entender um coração de um Deus que trabalha no eterno. Já viu que loucura é a nossa vida espiritual? Sim ou não? Como é que a gente acredita em algo que a gente nunca viu? Como é que a gente se apaixona por isso? Por quê? Porque Deus é Ele que coloca no coração do homem a eternidade, esse desejo, essa vontade. Eu não sei você, mas eu já me imagino, cara, no céu, na eternidade, amém? Eu já me imagino, sabe, a gente lá se divertindo, abraçando todo mundo, eu me encontrando com minha mãe, amém? Sério, cara, eu dando um cheiro no cangote de Paulo, falando: cara, você me inspirou demais, cara, a minha vida. Sério, eu não sei você, mas esse Deus é esse Deus que coloca a eternidade no coração dos homens. Porque se você não tiver um coração eterno, você vai querer que Deus trabalhe apenas no seu tempo. Todas as pessoas que não têm um coração eterno, Jean, ele quer um Deus que trabalhe no seu próprio tempo, um Deus só para você. Já viu? Por isso a gente vê tantas igrejas cheias de gente fazendo campanhas, achando que Deus vai dar alguma coisa para elas. Lá vem o pastor bater. Não, eu só quero que você cresça. Amém? Eu só quero que você ame um Deus que já deu tudo, e Ele não precisa te dar mais nada. Você está aqui? Amém? Agora, uma pessoa que tem um coração eterno, elas creem nesse Deus, elas se apaixonam por esse Deus, e elas sabem que se a gente buscar esse Deus em primeiro lugar, o que vai acontecer? As demais coisas vão ser acrescentadas. Só que o nosso coração não está nas coisas, o nosso coração está nele. Tudo é uma questão de prioridade. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Só que hoje a gente vive numa geração que essas pessoas estão nas igrejas para Deus dar as coisas que elas querem. Às vezes elas nem precisam, elas só querem. Elas só querem. Mas eu posso te falar, Deus não te dá o que você quer, Deus te dá o que você precisa. Amém? Por isso você precisa ter um coração eterno, porque você vai entender que você não precisa juntar coisas para poder ser feliz. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Não adianta nada a gente juntar tesouros nessa terra, que a Bíblia fala que a traça e o ferrugem corrói.
Mas nós temos que juntar tesouros para quê? Para a eternidade, diga eternidade. E eu volto a falar, sempre vou falar, porque tem pessoas que podem pensar, o pastor tá querendo que a gente seja miserável. Não. Você vai ser muito próspero. Amém? Eu estou profetizando aqui, alguns já receberam, você vai ser muito próspero. Mas as coisas não vão te ter. Amém? E isso faz toda a diferença. Você vai servir a Deus de todo o coração, você não vai servir a Mamon. Você vai ser feliz, cara, vivendo o que Deus determinou para você viver. Eu já falei isso aqui várias vezes. Você já tem tudo para ser feliz. Tudo. Ah, pastor, você não conhece a minha história. Você já tem tudo para ser feliz. O problema é que você não está com o olhar certo. O problema é que você está olhando para as coisas que estão lá fora. Eu preguei isso há uns 4 domingos atrás. Olhe para a botija. Olha para o azeite, um pouquinho de azeite. Porque é esse pouquinho de azeite que Deus vai usar para trazer a bênção dele sobre a tua vida. Você vai ser o que Deus determinou, amém? Você crê nisso? Jeremias 29, 11 ao 13 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Muitas vezes a gente quer vir para a igreja para ouvir profecia. Olha a profecia aqui, ó. A profecia escrita. Olha o que Deus está falando. Eis que te digo, vaso. Vou profetizar na tua vida agora. Aí, ó. Jeremias 29, 11 e 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Deus está falando que vai te ouvir, querido. Então clame, ore. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem do quê? De todo o coração. Amém? Quer um conselho? Pare tudo e vai orar. Quer 2 conselhos? Pare tudo de novo e vai orar. Amém? E Deus vai te dizer o que você deve ou não continuar. Deus vai te dizer o que você deve parar e o que você deve começar a fazer. Vai ter gente que vai chegar na eternidade e vai dizer assim para Deus: você viu, Deus, as empresas que eu abri? Deus, o Senhor viu tantos de dízimos que eu dei? Aí sabe o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai pegar um livro. Um livro. Não é a Bíblia não, é um livro. Pastor, que heresia é essa? Não, Valesca, coloca para mim aí, Salmo 139, 16. Olha só. Quando você chegar na eternidade, Deus vai fazer o quê? Pegar o quê? O livro. Teus olhos viam o meu embrião. Os olhos de quem? De Deus. Teus olhos viam o meu embrião. E em teu livro, vou repetir. E em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Meu Deus do céu, a tua história está lá, amém? O que eu e você nós precisamos buscar é, cara, eu estou vivendo o propósito que Deus tem para mim, ou não? Porque vai ter pessoas que vão chegar, Senhor, eu abri empresas, Senhor, olha o tanto de dízimo que eu dei. Aí ele vai pegar o livro e vai abrir. E ele vai dizer assim: ué, aqui não está dizendo que você deveria abrir empresas. Aqui diz
que você tinha que ser um missionário. Mas Senhor, eu fiz a tua obra, eu dei meu dízimo. Aí sabe o que Deus vai falar? Não, você não fez a minha obra, você fez a sua obra. Não foi a minha. Vai ter outros que vai chegar lá e vai falar: Senhor, está aqui o ministério que eu abri. Senhor, está aqui 10 igrejas para o Senhor. Está aqui, Deus, olha só, muitas pessoas foram salvas. Aí ele vai fazer o quê? Abrir o livro. E aí, esse livro que é o livro da eternidade, aí ele vai falar assim: não era isso que eu tinha para você. O que eu tinha para você era para você ser um empresário. E através da prosperidade que eu ia te entregar, você ia utilizar isso para abençoar centenas e centenas de igrejas. Pode falar? Deus não abençoa o que você faz. Ele abençoa o que Ele determinou na eternidade para você fazer. Mas Senhor, eu abri a tua igreja. Não, filho. Era a tua igreja e não a minha. Eu não sei você, mas isso gera tanto temor no meu coração. Porque nós precisamos refletir, cara. Se estamos realmente vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva, ou a gente está com a síndrome de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Quantos querem conhecer o seu destino? Você quer conhecer o seu destino? Pode falar? Não é comigo, é com Ele. Ele que determinou todas as coisas. E aí você precisa conversar com quem tem seu destino pronto para você, com quem escreveu a sua história no livro. Porque quando você conhece aquele que escreveu a sua história, você vai perceber, cara, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quem não entende o propósito vive frustrado servindo a Deus. Misericórdia, cara. Você não pode servir a Deus frustrado. Você precisa servir a Deus crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra dos discípulos na estrada de Emaús? Esses dois caras aqui eu vou ter um papo também no céu, porque não é possível. A Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus. Foi preciso Jesus partir o pão. Nós cantamos essa música hoje, né? E ao partir o pão, os nossos... Não cantou não? É porque eu acho que eu ouvi muito essa semana essa música. Aí, depois do partir do pão, os olhos dos caras se abriram. Aí eles reconhecem quem é Jesus. Quando você não entende o plano original, cara, você acha que Deus ele só trabalha no presente. Para! Você está querendo que Deus trabalhe no seu presente, e Deus está trabalhando na eternidade. Hoje sua vida vai mudar, amém? A sua perspectiva, o seu pensamento vai mudar em nome de Jesus. Aí sabe o que acontece? A gente vem para a igreja no domingo, a gente adora, a gente chapa. Só que na segunda-feira tudo continua do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a gente não entendeu nada. Eu não sonho com uma igreja do avivamento de domingo, eu sonho com a igreja no avivamento de segunda. Porque o que a gente vive no domingo é extraordinário, mas você precisa viver esse extraordinário aqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado.
E já vim para cá na expectativa de novo, de se reabastecer. Para você continuar vivendo o avivamento na segunda, na terça, na quarta, na quinta, entendeu? Agora quando você entende isso, cara, sua vida muda, sua mente muda. Aí você não tem mais a cabeça de pedinte, você não tem mais a cabeça de coitado, de vítima. Meu Deus do céu, o que eu mais detesto são pessoas com cara de vítima. Ó céus, ó vida, ó terra. Tu não é o alecrim dourado não, em nome de Jesus. Se eu te contar as minhas coisas, você vai ficar doido. Mas cara, eu sei o Deus que eu sirvo. Amém? Então para de ficar o tempo todo se lamentando, o tempo todo achando que, ai meu Deus, minha vida. Não, começa a olhar para o Deus que você serve, querido, em nome de Jesus. O sofrimento para você não entende. Quando a Bíblia fala assim, o choro dura uma noite. E aí sabe por que a gente chora a noite toda, Gisele? Porque a gente não acredita na alegria que vai vir no amanhecer. Aí a gente chora a noite toda. Porque se a gente acreditasse de verdade, a gente dormia. Amém? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele abençoa o justo enquanto dorme. Não é poderoso isso? Não é um desafio também? Eu não estou falando que é fácil. Entenda, você não é um pedinte, você não é um sofredor. Se bem que tem uns vascaínos na igreja, mas tudo bem, aleluia. Você não é um sofredor, você não é um desgraçado, não é. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, porque Deus nos escolheu nele, como a gente leu lá no início, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Salmos 8, 4 ao 9 diz assim, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos. Olha quem é você, cara. Sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. E para finalizar, eu queria chamar o time aqui para cima. A ideia original de Deus sempre foi que nós tivéssemos uma mentalidade de filho. Essa é a sua origem. Você é filho de Deus. Eu falei algumas semanas atrás, Deus não quer que você conheça apenas o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é, mas que você conheça o Deus que é Pai. Eu ouvi uma história um dia que me chocou, uma história verídica. Diz que um avião, ele teve uma grande turbulência e ele estava caindo. Graças a Deus o piloto depois ele conseguiu fazer com que o avião não caísse. Mas esse avião estava caindo e aí imagina, né? Máscaras de oxigênio caindo, aquela loucura. O povo todo desesperado, todo mundo gritando, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E aí a pessoa que contou essa história disse que olhou para o lado, tinha uma criança com o celular jogando. E assim ela ficou, durante todo o problema, jogando. Todo mundo desesperado, e a criança lá, brincando. Mas sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Bruno, quando você sabe quem está na sala de comando, você não fica com medo. Você podia ter dado um glória a Deus por isso. Quando você sabe quem está na sala de comando, você não fica com medo. Porque você sabe que o seu pai é o piloto. Amém?
Pastor, então eu não posso chorar? Pode, mas chore com entendimento. Amém? Numa geração emocional como a nossa, né? Eu falando para você chorar com entendimento. Porque eu quero que você cresça. Eu sempre falo que antes de eu pregar, eu sou pregado. Amém? Deus me ensinou isso nos últimos meses. A chorar com entendimento. Só eu sei do que eu passei aqui. Mas Deus está me ensinando. Deus está me ensinando a continuar crendo no Deus que tem o controle na palma de suas mãos. As pessoas hoje em dia ficam negociando com Deus. Sabe por quê? Porque elas não sabem quem elas são. E aí muitas vezes a gente machuca o coração de Deus, cara. Até mesmo, sabe como? Desculpa se isso vai te ofender. Com as nossas ofertas manipuladoras. Ah, Deus, eu estou te dando, mas tiro mais da sua vida. Quando você entender que Deus, Ele é o teu Pai, você vai vir para o altar com outro tipo de pensamento. Eu sou um privilegiado de fazer parte da sua obra, Deus. Eu estou entregando, mas eu não quero nada, porque o Senhor já me deu tudo. Querido, o dia que você começar a ter esse entendimento, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Posso te falar? Deus não precisa disso. Deus não precisa do seu dinheiro. Amém? É por isso que você não precisa pagar pela unção. Há um tempo atrás eu vi unção para apóstolo, unção para bispo, unção para pastor. Eu não acreditei. Eu mandei mensagem. Eu não sei se eu ainda tenho no meu celular. Eu estou no altar. Estou mentindo não. Mandei mensagem, falei, como que funciona? Aí ele falou, você vem para cá, é um curso. Aí dependendo da unção que você quiser, é tanto. Tu lembra disso, filha? Compartilhei contigo, não foi? Dependendo do que você quiser, é tanto. A unção para apóstolo, ó, já pensou? Apóstolo Bruno. Misericórdia, Jesus. Aí ele ainda falou mais, e deixa eu te falar, se você for abrir igreja, você já sai com a ata registrada. Querido, é por isso que você não precisa pagar pelo evangelho. O preço já foi pago. E quando você vê essas loucuras aí, sustenta essa máquina não. Amém? Por favor. Sabe por quê? Porque você é herdeiro. Eu vou repetir, você é herdeiro, cara. E todo herdeiro tem o entendimento do propósito. Por isso eu sou fiel. Porque eu entendi o propósito. Por isso eu sou um dizimista. Porque eu entendi o propósito, que eu sou herdeiro. Por isso que eu oferto. Porque eu entendi o propósito, que eu sou herdeiro. Porque eu sei quem eu sou. Mas o bastardo não. O bastardo ele quer entregar a oferta e quer tirar proveito. Sabe por que você é herdeiro? Porque você nasceu. Tão simples, né? Você é herdeiro porque você nasceu. Você é herdeiro. Não é porque você merece. É porque você nasceu.
Herança não se dá para quem merece. Herança se dá para quem nasce. Meu Deus do céu, né? Por isso, já pensou? 2 irmãos. Um é bandido, bateu no pai, bateu na mãe. Aí quando vai receber a herança, 50-50. Para o filho bom 50%, para o filho mau 50%. Porque herança não é merecimento. Herança é porque você nasceu. Vamos ficar em pé? Posso te falar algo? Olha aqui para mim. Se possível, não se movimente. Deixa aqui. Deixa aqui. Deixa, por favor. Até o final do culto. Para a galera ter essa visão aí, por favor. Olha aqui para mim. Até esse livro. Presta atenção no que eu vou falar aqui para você. Até esse livro, sem entendimento, ele manipula pessoas. Até esse livro, na mão de um corrupto, ele manipula pessoas. É por isso que aqui na Real Amor, a gente investe nas pessoas, para elas chegarem à maturidade da fé. É por isso que aqui a gente ama as Escrituras, cara. E hoje você vai sair daqui com a mentalidade de filho, herdeiro. Amém? Essa é a sua origem. Você é filho de Deus.